Nome completo do senhor? Anderson Gabriel Moreira Franco. Anderson Gabriel Moreira Franco. Senhor Anderson, responda as perguntas aqui para nossa diretora e secretaria acerca da qualificação do senhor. Seu Anderson, o senhor é natural de onde? O senhor nasceu onde? Belém do Pará. Qual o seu estado civil? Hoje. Antes de eu vir preso, eu estava morando já com uma moça. Então o senhor convive com ela? Sim, uma união estável. Qual a data do seu nascimento? Dia 13/6/1997. Qual o nome dos seus pais? Miguel Arcângelo da Silva Franco e Marlúcia Anderson Moreira. Miguel Arcângelo da Silva Franco e Marlúcia Anderson Moreira. Qual o seu endereço residencial? Meu endereço residencial? Santos Silva. Ouçamos todos, especialmente o réu e os jurados e as partes, a leitura da denúncia. Processo número 000-5387-13-2020, 814-0201. O Ministério Público do Estado do Pará, através de seu representante, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, vem, ante Vossa Excelência, oferecer denúncia, com fulcro no artigo 41 do Código de Processo Penal, em desfavor de Anderson Gabriel Moreira Franco, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 1. Fato. Narra a peça inquisitiva que no dia 9 de agosto de 2020, por volta das 22 horas, a senhora Amanda Santos Silva, que estava na sua residência, que fica localizada na Alameda 2ª, número 13, próximo a uma academia de jiu-jitsu, passando a pracinha e campo de futebol, bairro Tenoné, Belém, quando após um conflito com seu companheiro, o senhor Anderson Gabriel Moreira Franco, ora denunciado, ela foi morta por ele, que estrangulou ela utilizando uma, entre aspas, calça jeans. Destaca-se que o agressor ainda confessou que teria tirado a vida da vítima para a mãe dela e para outras testemunhas. Destaca-se que, segundo relatos do agressor, ele convivia maritalmente com a vítima por um período de 5 meses, sendo que no dia do crime o casal chegou em casa após passar o dia fora em razão das comemorações relacionadas ao Dia dos Pais. Excelência, ocorre que teria eclodido um conflito entre ele e a vítima por motivo não esclarecido, culminando com a morte dela, onde o acusado, agindo de maneira violenta, estrangulou a sua companheira, utilizando uma calça jeans. Salienta-se que o agressor ainda se aproveitou da capacidade de defesa diminuída da ofendida, uma vez que ela havia ingerido bebida alcoólica. Convém distinguir também que o denunciado ligou para a genitora da sua companheira e confessou para ela que teria ceifado a vida da vítima. Na mesma perspectiva, é importante destacar que a genitora da vítima disse em seu depoimento perante a autoridade policial que escutou durante a ligação telefônica as ameaças feitas pelo denunciado contra a ofendida, que eram as seguintes textuais, abre aspas, tu não vai sair daqui, daqui você só sai morta. Faz-se necessário evidenciar diante deste contexto que quando a mãe da vítima perguntou ao denunciado quem havia matado a filha dela, ele respondeu, entre aspas, eu, Gabriel. Salienta-se que a vítima era constantemente agredida pelo denunciado.
conforme se pode depreender dos depoimentos das testemunhas que confirmam o relacionamento abusivo vivido pela ofendida. Ao prestar depoimento perante a autoridade policial, o denunciado descreve que utilizou, entre aspas, calça jeans para tentar conter a vítima. Destaca-se nesse contexto que ele amarrou as pernas da calça no pescoço da sua companheira e passou a puxar para trás, fazendo com que ela caísse desmaiada e sem vida. Dois, autoria e materialidade. A autoria e a materialidade do crime em comento estão comprovadas pelo depoimento das testemunhas pelo laudo 2020-01000-989 TAM, folhas 54 dos autos de representação de prisão preventiva e folhas 67 a 68 do inquérito policial, e pelo relatório de levantamento de local de crime, constante as folhas 17 a 21 dos autos de representação de prisão preventiva e folhas 5V a 7V do inquérito policial, além de todo o cenário fático probatório que se apresenta na análise dos autos. 3. Tipificação. Assim agindo, ao ceifar a vida da vítima acima nominada, o denunciado Anderson Gabriel Moreira Franco praticou o crime capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º, 3º, 4º e 6º, parágrafo 2º A, inciso 1º do Código de Processo Penal e artigo 7º, inciso 1º da Lei 11.340/2006. 4. Pedido. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência Anderson Gabriel Moreira Franco como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, inciso 2º, por motivo fútil, e inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. E 4º, recurso que impossibilitou a defesa da ofendida. E 6º, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, do Código de Processo Penal Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida e autuada, e em seguida seja instaurado o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, e eles conexos, bem como seja determinada a citação e notificação do denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la até decisão de pronúncia, para, ao final, se ver julgado perante o egrégio tribunal do júri, sem prejuízo da notificação das testemunhas abaixo arroladas para a oportuna oitiva. Icoraci, Belém, Pará, 15 de outubro de 2020. Mário Sampaio Neto Sherman, terceiro promotor de Justiça Criminal de Icoraci. Rol de testemunhas. Primeira, Marcelo Ricardo dos Santos Silva. Testemunha, irmão da vítima, qualificado às folhas 029 dos autos. Segunda, Maria Regina Pantoja dos Santos. Testemunha, mãe da vítima, qualificada às folhas 7 dos autos. Terceira, Márcia Anderson Moreira, testemunha, qualificada às folhas 033 dos autos. Quarta, Ednei Quaresma Lima, testemunha qualificada às folhas 37 dos autos. Quinta, Cisley Marceli Nascimento Reis, testemunha qualificada às folhas 40 dos autos. Bruna dos Santos Carvalho, testemunha qualificada às folhas 43 dos autos. Sétima, Ana Carolina Carvalho Tavares, testemunha qualificada às folhas 47 dos autos. Oitava, Jaina Pantoja dos Santos, testemunha qualificada às folhas 51 dos autos. Após a leitura da denúncia, senhor Anderson Gabriel, eu pergunto ao senhor, esta denúncia ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? A propósito, eu também dou continuidade, que no interrogatório que o senhor prestou em juízo, naquela oportunidade, o senhor confessou a prática do delito e disse que tivera cometido delito em legítima defesa própria. Eu pergunto ao senhor,
Esta é a mesma tese? O senhor tem um outro argumento que o senhor tem a responder como pergunta principal? Primeiramente, boa tarde. Eu assumo, mas não como está aí. Como está na denúncia, né? Sim. O senhor é autor do fato, mas não é da forma que está na denúncia. Na denúncia. E eu volto a perguntar, quando o senhor foi interrogado em juízo perante o outro colega, o senhor confirmou que era o autor e alegou legítima defesa. Essa é a tese principal ou não? O senhor deseja esclarecer outros fatos agora? Desejo esclarecer outros fatos. Ok. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao delito. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor está no estado de solteiro, é solteiro, ou convive maritalmente, tem uma nova companheira, ou algo parecido? O senhor, antes de eu vir preso? Atualmente agora não. O senhor é solteiro ou tem companheira? Tô solteiro agora. Fale próximo microfone. Tô solteiro agora. Está solteiro? Sim. Não tem nenhuma companheira atualmente? Atualmente não. Certo, ok. O senhor tem filhos? Filhos Sim. biológicos? Quantos filhos? Só uma. Qual a idade da filha? 8 anos de idade. Mora com quem? Mora com a mãe dela. Certo. Qual é o grau de instrução do senhor? O senhor estudou até que série? Até a 6ª série. Logicamente sabe ler e escrever? Sim. O senhor já foi preso quantas vezes? Nenhuma. Primeira vez. Nunca foi preso? Não. Primeira vez? Sim, senhor. E processado? O senhor já foi processado anteriormente? Não, senhor. Quando o adolescente chegou à prática de algum ato infracional? Não, se senhor. envolveu em algum ato infracional? Não, senhor. Não foi apreendido quando adolescente? Não, senhor. Não. Ok, então. Muito bem. Em relação ao fato delituoso, consta dos autos que o fato ocorrera no dia 9 de agosto, por volta de mais ou menos 22 horas, quando o senhor veio a ceifar a vida da sua companheira Amanda Santos Silva. Fato ocorrido na residência do casal, na Alameda 2ª, número 13, complemento, próximo a um campo de futebol no bairro do Tenoné. É isso? Sim. Ok. Muito bem. Na época do fato, dá conta que o senhor, no caso, teve um relacionamento de namoro com a Amanda e depois começaram a convivência marital. É isso? Sim. Os senhores chegaram nesse período aí, decorreu quanto tempo de relacionamento de namoro e a convivência marital? Mais ou menos 1 ano, menos de 1 ano, mais de ano? Olha, eu conheci a Amanda, ela morava de favor na casa de uma amiga dela. Vamos chegar lá. A pergunta é quanto tempo os senhores, no caso, conviveram? Antes da gente morar junto? O período de namoro e a convivência marital, quanto tempo? O período de namoro foi cerca de uns 3 meses e maritalmente foi 5 meses. Certo. O senhor já tinha uma filha biológica? Sim, mas não com ela. Sim. Ela tinha filhos biológicos, filha biológica de outro relacionamento? Sim. Ok. Muito bem. Esse fato, em que circunstâncias ou em quais circunstâncias ocorreu esse fato? Do senhor, no caso, retirar a vida dela. Por quais, o que ocorreu antes? Para chegar o momento do senhor ceifar a vida dela. No momento foi por motivo que ela ainda queria consumir bebida e devido a um pedido da própria mãe dela para mim não deixar ela beber muito, e foi por esse motivo. E aí eu falei, filha, tá bom. O senhor manteve contato com a mãe dela no dia? Cheguei a mandar uma mensagem quando ela ficou alterada, que foi logo depois que eu pedi pra ela, pra gente não beber mais. Falei, filha, tá bom, não bora beber mais, porque foi um pedido que a sua mãe fez pra mim. Eu e a sua mãe só quer o seu bem. Aí ela pegou o celular... Você estava ingerindo bebidas alcoólicas junto com ela ou ela estava sozinha bebendo? Não, durante a gente tá na praça, eu não bebi, eu não tava bebendo, só quem tava bebendo ela, que ela bebeu 3 long neck de Budweiser. Pois não. E quando a gente foi pra casa, foi que ela pegou mais 3, e já quando a gente chegou em casa, eu falei pra ela que eu não ia beber, porque eu não queria beber. Aí ela falou, não, mas hoje é teu dia, a gente vai comemorar, tu vai beber comigo. Aí foi aí que eu resolvi beber com ela. E quando eu percebi que ela já estava alterada, foi que eu mandei a mensagem para a mãe dela. E ela falou, tu não vai mais querer deixar eu beber? Eu falei, filha, eu sua mãe só quer o seu bem. Aí foi que ela ligou para a mãe dela e comunicou para a mãe dela que se realmente a mãe dela tinha
falado isso para me falar para ela. E eu não lembro muito bem, porque foi em 2020, e de lá para cá eu passei por muita coisa durante esse tempo que eu estava lá fora. E eu só posso lhe dizer que a mãe dela falou a mesma coisa para ela também, que eu me recordo malmente, que eu e a mãe dela só queriam o bem dela. E ela falou que ela era de maior e que ela não era que ela não ia ser manipulada por mim nem ouvir, porque ela não escutava o que a mãe dela falava, ela só escutava o que eu falava para ela, porque ela sempre viu que eu sempre quis o bem dela. E foi por esse motivo. E aí ela desligou o telefone, queria pegar minha carteira, eu peguei, puxei, escondi, e ela já pegou e deferiu um soco no meu rosto. Certo. Qual foi o instrumento que o senhor usou para estrangular a Amanda? Vossa Excelência, eu não usei calça e eu não dei depoimento na delegacia para a delegada. Eu só falei que eu estava perplexo, que meu psicológico estava abalado e que eu queria falar em juízo. Mas eu não sei o que aconteceu, porque quando eu fui para a audiência de instrução, dia 14 de fevereiro, foi que a doutora Cláudia Regina Moreira Favacho, da terceira vara de Coraci, veio me comunicar já desse depoimento da delegacia que eu não dei, entendeu? Eu não dei depoimento nenhum da delegacia de Coraci. O único depoimento que eu dei foi já nessa audiência de instrução que eu tive, dia 14 de fevereiro desse ano. O senhor disse anteriormente que no dia do fato o senhor não ingeriu bebidas alcoólicas, é isso? Não bebeu? No dia do fato, no dia que o senhor tirou a vida dela, da Amanda, o senhor não bebeu? Não, eu tinha bebido, mas eu não cheguei a ficar porre nem bêbado. Bebeu pouco? Bebi pouco, porque eu vi que ela já estava alterada. Ok. O senhor usa entorpecentes ou já usou? Já. Já usou? Sim. Na época, no dia, o senhor chegou a usar entorpecentes? Tinha usado no dia? No dia? Sim, no dia do fato. Se eu cheguei a usar entorpecente no dia do fato? Sim, responda. Sim. Usou muito, usou pouco? Como é que estava o estado do senhor? Eu tinha usado uma quantia normal. Estava no estado de lucidez ou perdeu a lucidez? Não, justamente por eu já ter perdido a lucidez foi que eu não quis mais beber com ela. E lembrei que a mãe dela tinha me pedido isso. Aí foi daí que começou a briga, que ela partiu pra cima de mim, me agrediu, tentei conter ela, segurei as mãos dela. O senhor não recorda a forma que o senhor asfixiou ela? Se foi usando de algum tecido, alguma coisa, toalha, calça, vestimenta qualquer, ou com as mãos, o senhor não recorda disso? A única coisa que eu lembro malmente, doutor, é que durante ela tentar me degolar com o gargalo da garrafa, e ela viu que eu tenho mais força do que ela pegou e deu uma joelhada no meu testículo, foi que eu perdi a força e entrou no meu pescoço. Quando entrou no meu pescoço, eu me vi desesperado e foi entrou no seu pescoço? O gargalo da garrafa que ela estava na mão. E foi que Houve corte? Sim, desse lado aqui. Foi feito perícia? Foi feito sim, com corpo de delito? Sim, comprova tudo no processo. Sim. E foi que ali no momento de desespero, de agonia, eu tentando conter ela, empurrei, foi que a cabeça dela bateu muito forte na parede e ela já caiu e não acordou mais. Mas o laudo diz que foi asfixiada, ela morreu asfixiada. Não teve nada de queda, não. Foi que, como eu estou lhe falando... Deixa eu perguntar, é quase unânime a questão da briga dos senhores. O que o senhor tem a afirmar acerca desse fato? Que brigavam muito o casal. Por quais motivos brigavam muito? Ela era muito ciumenta. No dia do fato, né? Retornando ao seu fato, o senhor disse que começou o senhor disse que é por causa da bebida, né? Que ela houve uma discussão, ela tentou agredir o senhor, é isso que o senhor falou? Sim. No dia, é isso? Sim. De forma, como foi que ela tentou agredir? Eu não entendi. Como que ela tentou agredir o senhor? O meu celular estava em cima da mesa. A mãe da minha filha ligou porque ela queria saber como a criança estava, que era para me levar cedo. A minha filha que estava com a gente. E quando ela viu o celular tocar, ela não gostou. Eu não atendi para evitar confusão. Só que aí depois que ela pegou, ainda queria beber, foi que eu falei para ela pra gente não beber mais, que se ela quisesse, no outro dia a gente ia beber, que eu não ia nem trabalhar.
E foi daí que ela pegou e partiu para cima de mim e me agrediu. Tentei contê-la, mas não teve jeito. Certo. Acerca das agressões que o senhor praticava contra a pessoa dela, que é outro fato que também está bastante delineado nos autos. O que o senhor tem a falar acerca desse fato? Que o senhor agredia bastante ela. Isso está nos autos. Excelência, o que eu tenho a falar a respeito disso é que Por quais motivos ocorria, em que circunstâncias? Eu não agredi a Amanda constantemente, eu era agredido por ela. Tanto é que a minha própria tia, agora no seu depoimento, o senhor viu que ela relatou. E não era muito difícil. A maioria das vezes eu preferia sair de casa com a boca ferida, ficava lá fora, depois tentei conversar com ela. Uma semana antes de acontecer a fatalidade, ela tentou tirar minha vida, a família dela foi comunicada a respeito disso, eu mandei a mãe dela lá em casa comigo, nunca fizeram um pingo de questão de saber onde eu morava com ela. Tanto é que quando eu conheci a Amanda morava de favor na casa da amiga dela, e antes de 3 meses da gente só estar se conhecendo, a Amanda chegou comigo chorando e me contou toda a história da vida dela. Falou que a família dela tinha abandonado ela, que as filhas dela estavam morando com os pais e que ela não tinha ninguém por ela. E eu peguei e ajudei ela. Tirei ela do aluguel, peguei e levei ela para casa, que foi onde aconteceu essa fatalidade comigo e com ela. E ela estava apressando muitas coisas. E foi que dentro de 3 meses ela já resolveu se amigar comigo. No começo estava tudo bom, só que depois acho que ela trouxe o trauma do antigo relacionamento dela pro nosso e passou a se tornar uma pessoa muito ciumenta. Ela estava com raiva de mim também porque ela queria que eu desse um filho para ela, só que eu falei para ela que eu era muito novo e ainda não estava preparado para ter outro filho, porque a gente ainda não estava estabilizado na época. E ela queria que eu mandasse operar ela para ela poder ter um filho meu. E eu falei para ela que era para ela ter calma, que no momento certo a gente ia ter outro filho. Mas só que eu estava muito preocupado devido à mudança de comportamento dela. Porque ela falou pra mim que o ex-marido dela, que ela era casada, ele engravidou a amante e foi embora com a amante. E esse trauma do antigo relacionamento dela, ela trouxe pro nosso, que foi justamente por isso que ela se tornou uma pessoa possessiva, ao ponto do meu WhatsApp ser clonado, meu Facebook, qualquer tipo de rede social. Quem era possessivo? Ela era muito possessiva. Eu saía na rua, se alguma colega minha falasse comigo, ela já fechava o rosto, já largava a minha irmã. Está nos autos, a questão de que ela é possessiva. O que está nos autos é o senhor que era o controlador do relacionamento. Tanto é que afastou ela da família. Isso é que está nos autos. Sim, posso continuar pronunciando? Continue. E aí foi que ela ficou lá em casa, engordou, tava outra pessoa, ajudei ela conseguiu um trabalho, vender cosméticos, e ela não tinha contato com a família dela. Eu que cheguei com ela, conversei com ela, falei, não, Amanda, bora lá, independente do que aconteceu, é sua mãe, vá lá, peça perdão, peça desculpa à sua mãe e volte a falar com ela. Ok. O senhor foi preso que mês? Em que circunstância o senhor foi preso? Estava fazendo o quê? Onde? Agora, quando fui preso, eu encontrava eu estava no domingo na casa da minha ex-esposa, no bairro do Canal do Galo. Eu fui preso lá por volta das 7 horas da manhã. Quando foi preso? Estava por quanto tempo preso? Fui preso dia 11 de setembro de 2022. O senhor acompanhou as declarações prestadas por sua tia aqui no plenário? Sim. O senhor ouviu ela dizendo que ela gostaria de prestar declarações na presença do senhor? Sim. O que o senhor tem a falar acerca das declarações fortíssimas contra a pessoa do senhor? O que eu tenho a falar sobre o depoimento dela? Sim, a pergunta foi direta. Eu posso falar que eu nunca joguei água em cachorro, eu nunca encostei colher quente no meu primo. Do senhor? Sim, eu nunca. Do pai, da mãe? Sim, eu nunca encostei. Quem? Do pai, da mãe do senhor? Ela é
Ela é irmã da minha mãe. Sim, continue. Eu nunca encostei colher quente no meu primo, nem coisa do tipo. E nunca fui um homem agressivo. Tanto é que depois que aconteceu essa fatalidade comigo, eu já tive 2 esposas. E todas as 2 eram cientes, sabiam dessa fatalidade que havia acontecido e que eu estava fora da justiça. Mas agora, em agosto desse ano, completou 3 anos do fato. Nesse interregno, o senhor já teve 2 companheiras? Sim. E os motivos do término? Se o senhor teve, é porque terminaram. Podemos saber os motivos? Sim. Pois não? A primeira eu terminei porque, como eu estava foragido e não queria sair daqui de Belém, porque queria resolver esse processo, só que devido a ser leigo, nunca fui preso, nunca passei por isso, primeira vez, optei em ficar como foragido, pensando que eu ia aguardar julgamento. Só que depois que eu fui preso, que eu fui entender como funciona a lei, essas coisas, tudo. E ela queria ir para Santa Catarina e eu falei para ela que eu não ia. Foi aí que a gente terminou e ela foi para Santa Catarina. Essa é a primeira? A primeira, que eu convivi durante 1 ano. E a segunda? A segunda foi que eu ainda estava com ela, 1 semana antes de eu vir preso, não, 1 semana não, 2 dias antes, descobrimos que ela estava grávida na sexta-feira, domingo eu fui preso 7 horas da manhã. Foi que, devido às circunstâncias dessa fatalidade ter acontecido na minha vida, eu pedi para minha mãe informar ela que era para ela falar para minha mãe que a minha mãe ia dar o apoio e o suporte sobre a gestação, pré-natal, todas essas coisas, e que se ela quisesse para ela seguir a vida dela, que ela não podia parar a vida dela por causa dos meus problemas. E devido a ficar preso bastante tempo, eu optei deixando ela sozinha e fiquei sozinho, solteiro, até eu resolver esse meu problema aqui. Qual é a idade do senhor? Eu tenho 26 anos. O senhor usa entorpecente desde que data? Desde os 17 anos. Só maconha ou outro entorpecente? Não, só maconha. Certo. Eu vejo que o senhor tem uma tatuagem grande nessa região daí. Tem outras? Sim. Muitas pelo corpo? Não, tenho aqui no pescoço o nome da minha mãe na minha costa, uma flor de lótus no peito, uma gueixa no braço e o nome da minha filha aqui na minha costela. Bastante tatuado. As pernas também? Não. Isso eu fiz na fase da adolescência. Qual é o significado disso aí? Isso daqui está escrito abençoado em inglês. Ok. Sim, então voltando agora ao momento do delito. O senhor disse que, ou quer dizer que se for a vida da Amanda, evoluiu a óbito, mas o senhor não recorda o momento, a forma que asfixiou ela. É isso, mais ou menos? Não recordo totalmente, mas só que eu me lembro dos autos do fato que eu posso lhe afirmar que eu lembro foi que depois que eu vi que ela já estava desmaiada, eu ainda tentei, num momento de desespero, de agonia, foi que eu quebrei a tomada, foi por isso que ficou escuro no quarto, foi que eu quebrei a tomada e com essa mão aqui eu segurei na tomada e com essa outra aqui eu toquei 3 vezes aqui no coração dela. Foi que eu fiquei grudado já lá, porque eu tava só de short, pingando de suor, descalço na lajota. E foi que eu fiquei grudado lá. Acho que foi Deus mesmo que não deixou eu morrer eletrocutado naquela hora. E eu já caí do lado dela desmaiado, quase apagado já. Foi que quando eu me levantei, eu olhei para ela e a mão dela mexeu pro lado. E eu achei que ela tinha só desmaiado e que ela ia acordar. Foi que eu, para me evitar mais briga, e a minha filha já tinha saído de casa, eu resolvi sair de casa. Mas antes de tudo isso, eu liguei para a polícia e liguei para o SAMU. Só que devido eu ter visto que ela não estava reanimando, nem dando nenhum sinal de vida, eu fiquei muito nervoso porque eu abri a porta e chamei o meu vizinho que mora bem ao lado. O senhor disse que ligou à polícia. Por que o senhor não se apresentou à polícia? Pelo contrário, tornou-se na qualidade de foragido. Eu saí, quando eu cheguei no apartamento do meu amigo, foi que o meu primo me ligou falando que a Amanda vinha vir a óbito. E quando foi no domingo isso, e segunda-feira eu peguei e me entreguei na delegacia de São Brás, na divisão de homicídio, e não dei depoimento nenhum, falei que estava perplexo e que estava com o meu psicológico abalado com tudo que tinha acontecido
e que queria falar só perante juízo. Foi só isso que eu falei na delegacia e a delegada perguntou se eu queria dormir lá para me dar um depoimento de manhã e os meus 2 advogados na época falaram que não. E eu fui embora. E depois de um mês, eu acho que foi dia 10 de setembro, saiu a minha preventiva. E eu não me entreguei porque os meus 2 advogados me orientaram a não me entregar, porque estava tendo intervenção nas cadeias e se eu me entregasse, eu preservei pela minha integridade física para poder tentar ficar vivo até durante esse dia desse julgamento aqui. Das testemunhas que foram arroladas pela acusação, que respondeu o pregão no dia de hoje, depuseram em juízo neste plenário hoje, o senhor tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas? Não. Ok, eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes. Pela ordem ao Ministério, o doutor Gerson Silveira e os nobres assistentes, a professora doutora Rosana Cordovil e os demais. Por uma questão de ordem, eu sugiro ao meu constituinte não responder às perguntas da acusação. Pois não, doutor Humberto Bulhosa. Doutores da acusação, doutor Gerson, doutora Rosana, desejam fazer pergunta para ficarem consignadas? Sim, excelência. A palavra está à disposição de vossa excelência. Sim, vou fazer uma pergunta. Anderson, o senhor vai responder o que eu lhe perguntar ou não? O doutor está respondendo por ele, eu não ouvi ele responder. Não. Não vai responder? Não. Perfeito. Sem perguntas, eu também não vou conseguir nada, deixarei para os debates, excelência. Excelência, posso me dirigir ao acusado, excelência? Posso? Boa tarde, senhor Anderson. Boa tarde. O senhor se dispõe a responder às perguntas da assistência de acusação? Não. Ok, excelência. Obrigada. O acusado está à disposição de seus nobres advogados. Excelência, como ele já falou o que nós queríamos ouvir, que teve um quiprocó entre eles, e ele se defendeu, eu não tenho nada que perguntar. Só uma pergunta, quanto tempo o senhor está preso? Quantos dias? Quanto tempo o senhor está preso? Eu estou preso 1 ano e 2 meses. E qual a idade do seu filho ou filha? Qual a idade? Oi? A idade do seu rebento. Filho ou filha? Qual a idade? Da minha filha, 8 anos de idade. E a outra que o senhor engravidou? Não engravidou uma outra? A moça que eu engravidei? Tem contato com a criança? Não sabe? Eu não sei, eu só estou dando apoio financeiro. Quanto tempo tem essa criança? Eu estou esperando a minha mãe vir na visita ainda para me poder menos de saber um ano, é isso? a respeito. Menos de 1 ano, né? Menos de 1 ano. Tá bom. O senhor engravidou ela preso ou antes? Não, 2 dias antes de eu vir preso. Tá bom. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Bulhosa. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, vamos recolher o microfone do acusado. Já com a reapresentação do réu no plenário do júri, solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido o pronunciado Anderson Gabriel Moreira Franco, a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação e da assistência de acusação de feminicídio, ex-vido artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 6 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu Anderson Gabriel Moreira Franco foi o autor do crime em que foi vítima Amanda Santos Silva. A pena combinada ao crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Anderson Gabriel Moreira Franco agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que praticou constrição externa no pescoço da vítima, asfixia, estrangulamento, provocando-lhe lesões externas, a saber,
face congesta, apresentando sulco duplo horizontal de profundidade igual por baixo na cartilagem tireóidea da região anterior do pescoço, conforme laudo de necrópsia D&D nos autos. Não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial em relação a parentes e a animais, conforme declarações prestadas em plenário. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto que, além de ter asfixiado e estrangulado a vítima de forma cruel, arrastando-a pela casa, causando-lhe escoriações, equimoses violáceas e edemas traumáticos em diversas áreas de seu corpo. Motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu após reiteradas ações violentas do réu para com a vítima, o qual a proibia de conviver com seus familiares e amigos, por ciúme excessivo e para que a mesma não revelasse as violências que sofria. Circunstâncias: pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no recôndito de sua residência, na calada da noite, embriagada e sem nenhuma chance de defesa. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de uma jovem mãe de 28 anos de idade, que deixou 3 filhas menores órfãs, as quais dependiam dela emocional e financeiramente. Comportamento da vítima: considero que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 28 anos de reclusão contra a pessoa do réu, Anderson Gabriel Moreira Franco. Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão. Não existe nos autos circunstância agravante em desfavor do réu. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Anderson Gabriel Moreira Franco, paraense, solteiro, filho de Miguel Arcanjo da Silva Franco e Marlúcia Anderson Moreira, nascido no dia 13 de junho de 97, a pena de 26 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex-vido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Condeno ainda o réu a indenizar os descendentes da vítima, que serão representados por sua avó materna, no valor de 1 salário mínimo vigente na forma da lei. Considerando que o réu Anderson Gabriel Moreira Franco tem contra si prisão preventiva decretada conforme ID dos autos, considerando-se ainda a gravidade do delito, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, por vislumbrar a presença dos requisitos legais na forma do 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho a prisão preventiva do condenado Anderson Gabriel Moreira Franco para que produza seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória. Registre-se o presente mandado de prisão no BNP do Colém do CNJ. Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Transitado em julgado da presente decisão, espécie competente guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da vara de execuções penais da comarca da capital. Espeça-se a competente guia de recolhimento. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento do pagamento das custas processuais. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário, desembargador Elzo Bittencourt, Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2023,